Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 5. Mateus capítulo 6, versículo 5. Enquanto você está se encontrando aí, depois eu falo o amém, para você ver quem achou e quem não achou. Alguns avisos rápidos. Primeiro, sábado temos hora nona. Então, às 15h estaremos reunidos em oração para sermos direcionados. Domingo temos encerramento desse ciclo da EBD. Então, você não pode perder. E já relembro, eu estou relembrando porque quando a gente fez aquela movimentação nas ruas, a gente ficou com uma missão aqui entregue, que era, no sábado, dia 30, vamos nos organizar para colocar e organizar e limpar o nosso espaço, a nossa igreja. Então, no dia 30 de setembro, nós vamos ter uma ação para organizar aqui. Vou botar no grupo para a gente lembrar, pedir ajuda para a gente fazer uma arte para poder ir lembrando todo dia. E nós vamos toda a igreja se reunir no sábado, na parte da tarde. Nós vamos aqui nos encaixar em grupos para ir agindo na igreja. Vamos dar uma geral, limpar, organizar, começar a ajustar algumas coisas. Dia 30 de setembro, não marca nada. Ó. Você pode marcar de estar aqui, organizar. E se você vai no... É Adora Campus, né? À noite, não é isso? Adora Campus, dá para ir tranquilo à noite, dá tempo, sei lá, tá bom? Marca aí à tarde no sábado, tá bom? São alguns avisos aí. Tem outros que a gente vai dando ao longo do tempo, tem muita coisa, mas a gente vai orando. Achou aí, amém? Ótimo. Vamos ver se a gente está ligado. Nós estamos numa série de pregações que se tornam uma série de estudos, aonde estamos nos conectando a princípios da vida cristã. E esses princípios estão no Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, onde Jesus ensinou uma multidão de gente e seus discípulos. Nós, então, experimentamos, nas últimas semanas, uma pregação onde a pastora Marta nos guiou ao entendimento sobre amor, a lidar com a nossa palavra, e depois nós experimentamos um lugar de ser ministrado sobre a verdadeira religião com Filipe. Eu estava ouvindo os detalhes, as conexões sobre olhar para o outro, pensar no outro. No capítulo 6, Jesus continua a ensinar algumas coisas, e hoje nós vamos meditar do versículo 5 até o versículo 8, porque no versículo 9 vai ter a oração do Pai Nosso. Então, o que nós vamos conversar hoje é um ensinamento sobre vida de oração. E eu queria batizar esse trecho como uma percepção de uma recompensa de uma vida no secreto. Ou seja, Jesus aqui convida a uma vida no secreto, a uma vida de oração. E como eu disse enquanto a gente cantava, isso tem a ver com o nosso propósito. E aí, semana que vem, nós vamos mais uma vez ouvir sobre oração. Mas, pastor, o senhor levou um tempão, quinta após quinta, ensinando sobre oração. Pegou oração de Sansão, vida de oração de Salomão, vida de oração de Abacuque e o próprio Pai Nosso. Viu? Eu lembro, vocês acharam que não ia lembrar, né? Eu lembro. Só que tem coisas que fazem parte da nossa essência. E nós não repetimos sobre a essência. Nós novamente meditamos para se alinhar. O momento que a gente se cansar de falar sobre vida de oração, é indicativo que a gente já não sabe mais o que é vida de oração, então está se cansando sobre isso. Porque a gente não cansa de falar sobre o que é bom para nós. Quando eu ligo para o meu pai, pergunta a Estela, está do lado. Dá 5 minutos, Fernando, fala sobre o quê? Vasco e futebol. E Vasco e futebol, e Vasco e futebol. A gente não cansa, porque é o que a gente gosta. Então, se o seu coração estiver assim, sobre oração de novo e está cansando, já começa a orar a Deus e falar, opa, eu talvez não esteja experimentando essas recompensas que o pastor vai falar. E aí, por isso que parece ser desgastante, ao invés de prazeroso. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 5, versículo 5, ele diz assim, e quando orarem, não sejam... Oi? Obrigado. Capítulo 6, versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças,
para serem vistos pelos outros. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Lhe dará a 3 viram, tudo bem, depois a gente vai de novo. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. E aí depois ele vai falar sobre o Pai Nosso. Pai Nosso é capítulo semana que vem. E aí eu quero que você pergunte, de vez em quando eu gosto de falar, pergunte a pessoa do seu lado. Pergunta assim para ver se ela faz cara de espanto de quem sabe a resposta. Pergunta assim, qual é o propósito da sua vida? Pergunta aí. E aí, dona Jailma, qual é o propósito da sua vida? Para que Deus nos criou? Pergunta aí. Por que? Sabe por quê? Como é que é? A pessoa parece que sabe a resposta e ficou na dúvida. E Mary riu, Mary. Betina está rindo, a Betina ri sempre, então. Sabe por que isso é interessante? Porque algumas coisas, nós entendemos a resposta a partir de um propósito pelo qual nós fomos criados. Hoje à tarde eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando sobre isso. Por que a gente existe? Porque saber pelo que nós existimos, o porquê, vai responder algumas perguntas. E eu quero te afirmar que o propósito que nos dá sentido à existência tem tudo a ver com a promessa que Deus deu a Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele chama Abraão para algo diferente. Ele chama Abraão para uma missão de multiplicar uma bênção. E ele disse, olha Abraão, através da sua vida serão benditas todas as famílias. Então ele fala, Abraão, através da sua vida pessoas serão abençoadas. Mas uma boa pergunta é, que bênção é essa? Jacó batalhou por essa bênção, até que ele conquistou. Que bênção é essa? Números 6, Deus declara a Moisés, quando o povo foi embora, de uma grande celebração de culto, declare a bênção. Que bênção é essa? Porque essa bênção fala do nosso propósito. E para responder que bênção é essa e o que recompensa é essa que acessamos na vida de oração, eu volto a Gênesis. Você não precisa abrir, nós vamos pensar. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem num lugar perfeito, para um relacionamento perfeito, para uma experiência perfeita. Com quem? Consigo mesmo, com o outro e com Deus. Era homem, mulher, ou seja, era família e Deus. Um lugar perfeito, de um relacionamento perfeito. E tinha uma curiosidade que o homem escolhia, porque o homem foi criado com a capacidade de escolher. Então o homem, a humanidade escolhia um relacionamento com Deus. Só que chegou um dia que ele escolheu assim, eu agora vou desobedecer. Eu vou quebrar esse relacionamento, fazendo algo que desagrada alguém que me ama. E ao fazer isso, a humanidade se afasta de Deus. Porque Deus não podia permitir que um relacionamento destruído se tornasse padrão. O que é a disciplina? A disciplina é ajustar, porque amamos, aquilo que não faz parte do que é certo. Só que a disciplina ali era não permitir que a humanidade em pecado, ou seja, se rebelando, ou seja, vivendo fora da vontade de Deus, permanecesse eterna com Deus. E nós cantamos que o nosso pão, o nosso sustento, é a vontade de Deus feita em nós, em mim. E esse é o ponto. Nós saímos desse lugar perfeito porque nós precisamos escolher viver para Deus, para estar com Ele. E ao longo da história, a Bíblia mostra que Deus começa a resgatar esse relacionamento.
ele começa a traçar uma conexão para que ele se relacione conosco. E essa é a bênção. A maior bênção que nós podemos experimentar é um relacionamento com Deus. Então, quando ele fala para Abraão, repara, ele vai até Abraão, ele fala com Abraão, e se você olha a história de Abraão, é uma história narrada de um homem que se relaciona com Deus. A ponto de ter uma conversa que parecem dois amigos conversando. Eu fico imaginando, imagina eu e Carlos Magno parado assim, vendo um lugar, aí eu falo lá, Carlos, um monte de gente, essa cidade vai destruir aí, tá? Aí Carlos responde assim, rapaz, mas tem tanta gente boa lá, se tiver 100 pessoas lá, parece dois amigos, duas pessoas conversando, era Abraão e Deus conversando, um relacionamento. Jacó era um homem que tinha muitas coisas e tinha muitas atitudes ruins, ele estava vivendo um cenário ruim, ele havia fugido de casa, ele havia vivido muitas dificuldades, e ao ver Deus, ele vê a oportunidade de se conectar a Deus, e depois daquele encontro, o relacionamento dele com Deus muda. A bênção que nós precisamos procurar é a bênção do relacionamento com Deus. E o que é oração, queridos? Oração é o nosso relacionamento com Deus. Qual é o problema, queridos? Existem muitas teologias, muitas falas e pregações que dizem que bênçãos são outras coisas. E nós nos vislumbramos com outras coisas. Quando a verdadeira bênção é ser conectado a Deus de uma forma a ter intimidade. Então o seu propósito é ter intimidade com Deus. Agora sim você sabe o seu propósito. Se a pessoa do seu lado não sabia, o nosso propósito é ter intimidade com Deus. E aí eu pergunto, o que é intimidade? E aí eu vou usar uma resposta que eu aprendi com os jovens aqui na sexta-feira. Tem um tempo já, mas a gente conversou sobre isso, a gente foi chegar a uma conclusão que é intimidade. Porque teve uma sexta que o tópico foi sobre devocional, vida no secreto. A gente conversou sobre isso. E aí, perguntando sobre intimidade, eu contei uma curiosidade da palavra intimidade. A palavra intimidade surge de, eu não lembro se é uma válvula, ou se é um vaso, que é chamado timos, aqui no coração. Então, a intimidade é conseguir estar dentro do timos, dentro do coração. Ser íntimo de alguém é acessar o coração desse alguém. Como que eu sei que a pastora Érica é íntima do Edson? É se ela acessa o coração do Edson. E o que é acessar o coração do Edson? É saber do que ele gosta, do que ele não gosta. O que ele quer, o que ele não quer. Como ele se sente, como ele não se sente com a determinada circunstância. É saber qual é a vontade dele. Isso é intimidade. Intimidade, se eu tiver intimidade com o Carlos, com qualquer pessoa, é saber a vontade. Não é tão difícil, a gente acha que não, intimidade deve ser uma intimidade. É conhecer o coração de alguém. A vontade, os desejos, o que ele gosta, o que ele pensa. E você é íntimo de muitas pessoas. E muitas pessoas são íntimos de você. Relacionamentos saudáveis desenvolvem intimidade. Só que, será que eu posso afirmar que nós temos intimidade com Deus? Ou seja, temos acesso ao coração de Deus? Ou seja, conhecemos a vontade do nosso Pai? Conhecemos o que Ele gosta, o que Ele se sente feliz quando acontece? Conhecemos como Ele se sente quando eu faço algo? Como conhecer? E aí Jesus nos ensina. Olha o versículo 5. Está vendo como entender o propósito de uma mensagem que Jesus deixa e nos conduz à vida de oração é perceber que a oração não é pouca coisa, muito menos algo banal, mas na perspectiva de Jesus, era onde você conheceria o seu Pai. E é curioso porque provavelmente aquelas pessoas que Jesus aqui está condenando, e Ele condena as pessoas que iam para a praça pública, lugares públicos, orar em voz alta, para que todo mundo observasse a oração dele. É esse grupo que ele condena.
Então ele não está condenando o ato de orar e outra pessoa ouvir. Não é isso. Mas é o ato de querer orar alto para que outras pessoas vissem a oratória, o vocabulário bonito, ou mesmo soubessem, lá, todo dia o Rodrigo vem aqui na esquina, 9 da manhã, e solta o vocabulário, Senhor, e ora, todo dia. Para que você fosse somente conhecido como alguém que ora. E aí Jesus começa chamando no versículo 5, e chama esse grupo de, como é que ele chama? Pode falar alto, pode falar alto. Hipócritas. Já paramos para pensar o que é um hipócrita? Porque a gente usa esse hipócrita, é até uma palavra forte, hipócrita. Hipócrita é um termo usado para quem dissimula. É como se fosse, naquele período, nessa época, havia nas artes o costume de se usar máscaras em teatro, por exemplo. Uma das imagens mais famosas para representar, por exemplo, teatro, é uma máscara de uma pessoa sorrindo e outra pessoa quase triste chorando. Eu não consigo fazer a parte do chorando. A boca para baixo assim, ó. Marcelo fez assim, viu? É um triste chorando para expressar a máscara. E os hipócritas eram que usavam uma máscara para representar. O que é então um hipócrita? É alguém que o exterior, o que é visível, diz uma coisa, mas o que está por trás da máscara, o que está dentro, é outra. Então Jesus chama e condena um grupo de pessoas que estava vivendo uma oração de hipocrisia. E condenando esse grupo, ele chama para que se faça isso no versículo 6, no secreto. E ele diz que fazer isso no secreto é onde há recompensa. Mas pastor, conecta para mim, o senhor falou sobre intimidade, essa bênção de um relacionamento, e agora está falando sobre o secreto, o que isso tem a ver? Se você for perceber o seu relacionamento com pessoas, qualquer pessoa que seja, os laços que você desenvolve têm a ver com relacionamento privado. Ou seja, eu sou muito amigo de Mateus aqui no grupo. No grupo a gente faz muita coisa junta. Mas onde que a gente vai desenvolver? É quando eu sentar com ele para conversar. É quando nós dois fizermos uma loucura, como tentar botar aqui a bateria, para tocar. Fizemos uma loucura aqui quando chegou o Carlão, família, tocou, mas é ali que a gente descobre. Então a intimidade é gerada de um relacionamento de proximidade, mas de privacidade. Porque a privacidade permite que você abra coisas ali que você não abriria em público. E esse é o problema. É que esse grupo de pessoas que orava em público estava corrompendo o principal objetivo da oração, que era se conectar com Deus. É curioso porque quando Jesus fala desse grupo, no versículo 5, ele diz que eles já receberam a recompensa. É como se ele tivesse assim, olha, eles oram para que Deus os escute. Eles oram para conhecer Deus, e Deus já recebeu essa recompensa. Mas eles querem externar só porque ficaria bonito na foto. Só porque o Instagram marcaria, olha lá vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque precisa ser público na atitude e não numa vida. Quando Jesus fala, olha, quando vocês forem orar, façam outra coisa. Busquem o holofote, busquem a atenção de Deus. Busquem um lugar aonde você se sinta em paz. O quarto significa isso. O quarto é um lugar onde geralmente você tem a maior percepção de intimidade. Você vai entrar lá em casa, você vai sentar no sofá, na mesa, você vai usar todos os ambientes. Mas dificilmente senta no quarto de alguém. Já reparou? Você vai na casa de qualquer um, senta na sala. No máximo você chega assim, isso aqui é o quarto, tá? Você olha. Porque o quarto representa um lugar de intimidade. Então, quando Jesus fala, vá para o quarto, feche a porta, ele fala, procure se colocar num lugar de privacidade e intimidade, para que você acesse o seu Pai. Sabe o que é bonito desse texto, que às vezes a gente não percebe? Mas as pessoas que oravam em público não estavam chamando Deus de Pai. As pessoas que oravam em público, porque muitos se escandalizavam com Jesus ao chamar Jesus de Deus de Pai e dizer a outros, chame Deus de Pai.
O que? Chamar o Iavé, o eu sou, o Todo-Poderoso, o que é dono de todas as coisas, o Deus que aparentemente era pintado como inacessível, de Pai? Pai? Com quem nós temos intimidade, proximidade, como se tem com um Pai? Jesus falou assim, o seu Pai, que acessa o lugar do seu coração, vai te ver. E aí você vai ter relacionamento com Ele. E tendo relacionamento com Ele, ali haverá recompensa. Queridos, será que a recompensa que buscamos quando oramos ao Senhor é uma intimidade com Deus ou são outras coisas? Será que ler recompensa para você eu vou fazer um propósito de intimidade no secreto para ganhar uma casa, um emprego, para isso e aquilo? Será que é essa a recompensa que lemos? E eu não estou falando que você não deve colocar as suas petições, você não deve colocar as suas necessidades, as suas dificuldades mais íntimas e menores que você pensar em oração. Não é sobre isso. Mas eu estou querendo atentar o seu olhar e o seu coração, porque Deus aqui revela que a recompensa que Ele está querendo que você desenvolva no secreto é encontrar Ele, o seu Pai. E pode ser que a sua dificuldade seja literalmente chamar Deus de Pai. Talvez o lugar e o espelho que você tem da sua vida não mostre um filho de Deus. Mostre no máximo um servo que fez tantas coisas no passado que não consegue se comportar na presença de Deus como um filho. Ou seja, é um pouco do que o filho pródigo falava antes de encontrar com Deus. Olha, o meu pai tem servos, os servos comem, bebem, têm lugar para dormir, eu voltarei à casa do meu pai e direi, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me chama de servo. E ele volta para ser servo, mas Deus o chama de filho. Só que às vezes alguns comportamentos nos mostram que nós não estamos lidando com Deus como se Ele fosse um pai. Por quê? Porque nós não queremos intimidade com Deus. Nos contentamos em orar num cronômetro. Quase como, olha, o mínimo aceitável é orar 5 minutos. Então solta o despertador 5 minutos, terminei. Nós não sentimos falta de uma vida de oração. Nós somos capazes de viver dias sem uma vida de oração. Nós somos capazes de fazer muitas coisas sem conversar com Deus. Nós somos capazes de talvez afirmar hoje que não sentimos falta. O que será que nós estamos perdendo que nós nem conhecemos? Essa é uma preocupação muito genuína. O que eu estou perdendo que eu nem sei que eu estou perdendo depois de tantos anos conhecendo Deus, servindo Deus e sendo cristão? O que eu estou perdendo? Porque eu não sei a recompensa que eu busco no secreto. Já parou para pensar que nós podemos ter um coração, entre aspas, iludido pela nossa perspectiva do que podemos encontrar em Deus? Querido, uma criança pequena acha que fundo é isso. O fundo para uma criança é o que bate no seu joelho. Mas pergunta a criança, tá fundo, papai? Eu não dou pé, papai. E esse é o limite dela, ela nunca vai avançar. Por quê? Porque uma criança, ela não tem maturidade para saber nadar, não está grande o suficiente para ir em um outro lugar, e não sabe nem, talvez, boiar, para que num lugar profundo ela seja guiada e esteja ali. E se a nossa vida de oração for a vida de oração de uma criança na fé? Ou seja, você está considerando profundidade um lugar ainda muito raso, mas como todo mundo que você conhece está na beira da praia ou nesse lugar, você acha todo profundo. Todo mundo que eu conheço que tem vida de oração está aqui, então se eu estou aqui, eu estou no melhor lugar. Você se contentou com a vida de oração dos outros. É como se você olhasse para outras orações públicas e vidas públicas e olhasse por ele. Quando Deus falou, não, meu filho, vai no secreto, onde eu estou, eu te escuto, e lá eu te recompenso. Quer ver? Talvez você pense assim, poxa, no meu trabalho eu sou o único que levanta a bandeira de Jesus. Então tá ótimo, né? Lá todo mundo xinga, eu não xingando, estou fazendo o meu papel. Todo mundo sabe que eu vou na igreja domingo, eu dou o meu testemunho é, vou domingo. Ninguém me chama para futebol domingo. Não vão chamar, por quê? Porque domingo eu estou no culto. Nem adianta. Dou meu testemunho. Ah, eu não bebo, eu não faço isso, eu não vou em tais lugares, eu dou meu testemunho, eu me contentei com um lugar raso.
Eu não busco o profundo de saber, poxa, será que fulano realmente é impactado para conhecer o Jesus que eu conheço? Qual o problema? O meu temor é que a gente comece a falar muito sobre fazer discípulo. Vamos fazer discípulo, vamos trazer as pessoas para conhecer Jesus, vamos fazer os outros conhecer Jesus. E a gente perceber que nós não estamos buscando conhecê-lo. E talvez vai ser um lugar de descoberta dupla. Talvez se fizéssemos uma lista sobre o que conhecemos Jesus, e faz isso, experimenta hoje, pega uma folha de papel, e escreve quem é Jesus para você, com sinceridade, e escreve quem é Jesus para você. Talvez as coisas que vamos perceber não era aquilo que nós entendíamos. Será que você descreveria Jesus como alguém íntimo, que eu conheço a sua vontade? Alguém que eu procuro todos os dias? Alguém que eu posso apresentar porque eu conheço? Ou será que nós nos contentamos a tornar a vida de oração qualquer outra recompensa senão Jesus? Sabe qual é o meu medo? Meu medo, pessoal, é um dia, numa oração, Jesus aparecer e falar: Rodrigo, se eu te der tudo que você precisa, será que você vai me buscar de novo? De repente, ele aparece e fala assim: ó, eu sei tudo que você precisa daqui até o final da sua vida. Ó, aqui está a lista, eu te conheço, sei tudo. Ó, você precisa disso, 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 disso. Algumas coisas você já pediu, outras você vai descobrir, está aqui. Pronto. Só você ir no endereço tal, está aqui o endereço, ó, está lá com o seu nome. Você pode botar a senha, você sabe a senha que você usa no seu telefone, você vai lá, coloca a senha, tudo que você precisa na sua vida, até o dia da sua morte, está nesse galpão, tudo. O cheque para uma casa, um lugar para sua família, para os seus filhos, você nem sabe quantos filhos são, eu já sei, está lá escrito, está na cabine, você vai descobrir na hora. Aí você vai botar lá, você vai descobrir, pronto, está lá. Vai lá e acessa. Se Jesus faz isso com você hoje, amanhã você volta no secreto? Amanhã você ora? Porque Ele te garantiu tudo o que você precisa. Talvez a nossa reação é: não, eu volto, claro que eu volto, estou lá amanhã. Mas a realidade pode ser: eu acho que eu não voltava. É porque a gente aprendeu que a recompensa no secreto não é mais o Pai que está em secreto. Ou que às vezes a gente está negligenciando isso. E tem um outro ponto, queridos. É que numa vida de intimidade, eu entendo que a recompensa é Jesus. Mas eu também desenvolvo a aprender algo mais sobre esse Jesus. E conhecendo, a minha oração muda. Quem eu sou muda. Jesus fala assim, versículo 7. Olha, quando vocês não estiverem orando, não fiquem usando repetições vãs, como os gentios fazem, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Jesus ensina assim: olha, tem gente que acredita que o que vai transformar a sua vida de oração é 1 hora falando a mesma coisa. E aí faz isso. Quando o que transformaria e mudaria é um coração buscando se relacionar com Jesus. Mas pastor, deixa eu ser sincero com você, eu não sei o que fazer então na minha vida de oração, não sei. Eu faço o quê? Eu leio a Bíblia? Eu oro? Eu canto? Eu não canto? Eu leio a oração do Pai Nosso? Eu não oro? O que eu faço na minha intimidade com Deus? E se nós começássemos a viver uma intimidade com Deus, aonde a primeira coisa que eu faço é, eu sento no meu lugar ali, onde eu estou buscando intimidade, e a primeira pergunta que eu faço: Deus, que tal o Senhor me ensinar o que fazer na sua presença? E se eu começar a buscar isso, a perguntar canções, a buscar canções, a ler um texto, não, eu vou na presença de Deus ler o texto de Salmos, que são expressões da fé de algumas pessoas, expressões da vida de algumas pessoas. Eu vou falar o seguinte, eu vou levar uma listinha e vou começar a conversar com Deus sobre o que eu estou vivendo, eu vou começar a conversar com Deus sobre o meu dia. Já sei, Jesus é meu amigo. Eu não sei se você tem esse costume, eu tento sempre
quando eu encontro Teté, às vezes eu encontro de novo e falo, Teté, como é que foi seu dia? Aí Teté conta, foi isso. Ela pergunta, eu conto. E se você chegar para Deus e falar, Deus, olha, o meu dia de ontem, vamos dizer que você está cedinho, foi assim, fiquei triste, fiquei feliz, estou cansado. Nossa, Jesus, você tinha que ter visto, como se ele não tivesse visto. Jesus fala, eu vi tudo, mas você tinha que ter visto, foi difícil no trabalho, a correria, no almoço. Olha, briguei com o fulano. Jesus, eu não queria ter brigado. Repara, é uma conversa e a gente pensa que Jesus não está ouvindo. E a gente se sente respondido. Você está falando, não, olha, mas eu não queria brigar, eu não tenho que pedir perdão. Se alguém olha de fora, fala, olha, ele falou com a parede respondeu, mas Jesus responde. Não, eu vou ler o texto de João, vou ler Mateus, o pastor está falando sobre esse sermão do monte, eu vou ler de novo. Nossa, Jesus, quer dizer então que eu tenho que amar o inimigo, e eu tenho uma pessoa que eu não consigo. Jesus responde. É porque a gente acha que Jesus responde somente através de trombeta e relâmpago, quando a palavra de Jesus é a expressão dele. Queridos, eu acho que se Jesus estabelecesse um WhatsApp, as pessoas orariam. Se Jesus tivesse um WhatsApp, olha, conecte o WhatsApp de Jesus para falar com ele, você ia ficar conversando o dia inteiro, e ele te respondendo. Só que o WhatsApp de Jesus já está escrito, o que ele quer está aqui, a vontade dele está aqui, o que ele gosta está aqui, só que nós não temos intimidade para reconhecer isso. A recompensa é conhecer Jesus. É bonita a música, eu quero conhecer Jesus. É linda, linda. Está nos Estados Unidos já, as pessoas estão cantando por fora. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Só que a gente usa conhecer no português para tanta coisa. Por exemplo, conhecer você conhece o cantor tal? Conheço. Você só sabe o nome dele e canta a música. Você não sabe nem a comida preferida dele. Para nós, a gente usa conheço não, mas sei quem é. A gente usa isso. Porque para nós, conhecer se limita ao raso. Você conhece fulano? Conheço. Pregador excelente. Repara, geralmente o conhecimento raso fala do que alguém faz. Já reparou? Se eu perguntar assim, você conhece meu pai? Você vai falar assim, conheço Maurício. Aí você vai descrever por alguma coisa que ele faz. Que vai ao culto, que trabalhou na festa. Ou então, você vai conhecer por uma identidade de tabela, que é o pai de Rodrigo. Você vai dar uma outra referência. Você pode medir quem você conhece distante assim. Se eu perguntar assim, você conhece Barack Obama? É o presidente dos Estados Unidos. Você conhece porque ele foi presidente. Antes de ser presidente, você não fazia a mínima ideia. Você não sabe onde ele está hoje. Por quê? Porque você conhece o título dele, não conhece Barack Obama. Conhecer para nós é conhecer atitudes, muitas vezes, ou referências de tabela. Aí se eu perguntar, você conhece Deus? Pode ser que você descreva Deus como quem conhece referência de tabela. Conheço Deus que fundou a cura com as pastoras, Deus que estava no culto, o Deus que chamou o pastor lá não sei aonde, o Deus que Deus grande, né? O Deus que abriu o mar, o Deus que deu, ou referência de tabela, conheço. É o Deus de André, Deus de Marcelo, conheço esse Deus de Marcelo. E repara que no início, Deus era o Deus de pessoas, sabia? Deus chegava e falou assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Falando com Moisés, por exemplo. Porque Moisés não conhecia Deus, mas conhecia Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus deles. Aí depois ele se tornou o Deus de Israel. Até o momento que Jesus fala, agora você pode chamar ele de Pai. Ele saiu do Deus de um herói da fé, de uma nação, para ser o seu Pai. Mas se você escrever hoje quem é Deus na sua vida, você vai descrever como seu Pai, o Deus que você conversa todo dia, o Deus que você tem certeza que acordou por causa dele, que comeu por causa dele, que teve, ou você vai descrever um Deus de tabela e de atitudes com outras pessoas. É por isso que as pessoas repetem qualquer coisa, porque não sabem o que falar na presença de Deus. E aprender na presença de Deus é válido. Agora, se contentar em não saber e falar qualquer coisa só por falar, não. Aprenda na presença. Quer começar? Começa escutando. Senta, fala do seu dia. Aí você pensa em alguém que você ama muito e fala sobre essa pessoa. Fala sobre o seu irmão, sua esposa, seu marido, seus filhos. Fala com Deus sobre eles.
Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero desenvolver intimidade com Deus e não sei o que fazer. Eu sentaria hoje e falaria do meu dia, das pessoas que eu conheci, falaria das pessoas que eu amo. Deus, ó, Tetê aí. Obrigado, tá dando umas aulas, tá dando aula, professora. Tá aí, ela quer isso. Tá vendo? Porque eu amo Estela. Aí eu vou contando as coisas sobre Estela. E quando você vai lendo a Bíblia, você vai tendo intimidade e vai conhecendo Deus. E aí você vai viver essa recompensa. Você vai entender que o Pai que conhece o seu coração é o Pai com quem você está se relacionando. E aí você vai pedir qualquer coisa, até besteira, que você acha que é besteira, você vai pedir a Deus. Deus, eu queria tanto que nesse momento aqui não caísse uma gota de chuva para eu chegar em casa sem molhar meu cabelo, que eu penteei em tal lugar e não pode. Deus, cuida do meu amanhã, eu estou preocupado com isso. Senhor, cuida para que os sinais de trânsito sejam tão alinhados que eu não pegue nenhum sinal vermelho. Aí você vai falar assim, isso é bobeira, eu vou pedir isso a Deus. A gente pede coisas mirabolantes a Deus. E uma coisa, detalhe, que Deus pode fazer, e qualquer coisa que Ele pode fazer, você não vai pedir? Não, o que Deus vai pensar de mim? Nós não temos intimidade com Deus. E o meu temor, queridos, é que a gente olhe a oração do Pai Nosso, a gente escute, porque vão vir coisas que vão falar sobre intimidade com Deus, vai vir sobre jejum, vão vir algumas coisas que vão falando sobre essa mudança de perspectiva de um coração para Deus, mas a gente não saiba o que é viver com Deus. E eu não estou dizendo que vocês não vivem, nem que eu não vivo, é uma preocupação, é um alerta. Porque Jesus se preocupou a falar isso com os seus discípulos e com o povo que o seguia. Jesus se preocupou a falar sobre o secreto. Jesus vivia o secreto. Jesus, que é Deus, para dar testemunho, Ele ia ao monte para orar. Jesus se retirou para ouvir de Deus quem eram os 12. Jesus se retirou quando estava perto da sua chegada, de entregar o seu corpo na cruz. Jesus buscava a Deus. E é interessante que em Lucas, quando se fala sobre os discípulos, o ensino de Jesus sobre como eles deviam orar, vem depois de um dia que Jesus estava orando. Ou seja, provavelmente os discípulos ficavam assim, reunidos, conversando, fazendo alguma coisa, aí Jesus voltava e falava, rapaz. Ou então eles ouviam a oração de Jesus, rapaz. Uma coisa que sempre chamou a minha atenção é que no texto de Lucas, quando fala do caminho de Emaús, os discípulos reconhecem Jesus quando Ele dá graças ao Pai. Jesus pregou para eles, contou para eles, estava na frente deles, entrou na casa deles, mas é quando eles sentam na mesa, e Jesus provavelmente faz aquela oração que você faz de 10 segundos, faça mal, faça bem, em nome de... O cara fala, nome deu meu nome mesmo, amém? Aquela oração que você faz de 10 segundos, provavelmente os discípulos viam todo dia para tudo. Meu Pai, abençoa esse alimento. Eles conheciam a vida de oração de Jesus, ele tinha intimidade com Jesus de conhecer a oração. Talvez o sorriso que ele dava ao falar com o Pai dele, talvez a expressão de paz ao orar, talvez a simplicidade de Jesus de orar, sendo ele Jesus. E aí quando Jesus ora e dá graça por causa dos pães, eles têm um estalo. É Jesus. Aí Jesus fala, agora eu fui. E some. Eles não reconheceram Jesus pela pregação. Não reconheceram Jesus pelo conhecimento, pela presença física, reconheceram por causa de um partir do pão. Querido, para que discípulos conheçam a forma como o seu mestre parte o pão, eles têm que estar dia após dia na mesa do mestre. Você não sabe o que eu faço para dormir. Você não sabe o que eu faço porque só quem tem essa vivência, Fernanda, que me viu por ano, minha esposa. Você não sabe das coisas da minha intimidade. Vocês vão saber muitas coisas que eu espero que sejamos muito íntimos, mas tem coisa que ela sabe de detalhe. Porque ela tem intimidade, porque ela vivencia. Ela tem vida próxima. Aí ela conhece o meu coração. A ponto de talvez saber que se eu comer de uma forma, eu estou diferente de se eu comer com outra. Se eu pegar o prato errado, porque geralmente eu como com prato raso. Se eu pegar o prato fundo, ela, prato fundo? Esse dia foi o prato fundo? Eu peguei o prato fundo dela.
Só que ela me conhece a ponto de quando ela coloca a mesa, ela bota o prato rápido e a faca, porque eu como quase tudo com faca. Até sopa eu devo comer com faca. É detalhe, querido. E ela sabe o detalhe e ela agrada no detalhe. Está ali a faca. Porque quem conhece a intimidade pode agradar porque conhece a intimidade. A recompensa que podemos ter na vida de oração é Deus. A sua recompensa é Jesus. Ele é a nossa herança. Ele é o nosso galardão. Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa colheita. Eu queria que você fizesse uma coisa não tão diferente, não tão incomum, mas eu queria que você curvasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Conversasse com Deus. Mas pastor, o que o senhor entende que eu devo conversar com Deus? Converse sobre o seu dia de hoje, sobre as suas aflições de hoje, suas dores de hoje. Conversa sobre aquilo que Deus representa na sua vida. Fala com ele sobre o que te preocupa, sobre sua família, seu trabalho, coisas pequenas do seu dia a dia. Converse com ele. Fala com um Deus que é seu Pai, que acompanha o seu dia a dia. Então, enquanto eu estiver cantando, busque a Deus em oração.